Muito bom dia, ladies and gentlemen. Bora começar mais uma quinta-feira. Quinta-feira, dia maravilhoso, dia da gente falar de filmes e séries. Hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre o filme Castelo de Vidro. É um filme que está no Netflix, fala sobre uma família peregrina e tudo mais, e seus filhos, seus 4 filhos, que viveram naquela situação, e uma das filhas relata a sua parte dessa história toda. E nesse relato dela, ela traz, inclusive, uma situação de como ela resolveu, escolheu fazer diferente e tudo mais, e é um filme baseado numa história real. Então, para quem não assistiu, não vou dar spoiler inteiro do filme, mas vou simplesmente trazer alguns aspectos, as emoções. Né? A gente tem que aprender a ter o hábito de aquilo que a gente olha no filme também, eu perceber quais são as emoções que me tocam, quais são as atitudes, quais são os comportamentos, porque ali o nosso cérebro, depois ele não sabe distinguir o que era verdade para mim, o que era verdade do que eu estava vendo no filme. Com quem eu me identifiquei, se foi esse personagem, se foi aquele, de que forma eu me identifiquei nisso daí. Quando a gente começa a perceber quais são as emoções que me tocam, ao invés de eu simplesmente ficar julgando, eu tenho a oportunidade, através dos filmes, de tomar consciência de aspectos meus. Que algumas vezes a gente nem chegaria no nosso dia a dia a uma situação como aquela. Mas ali, através daquele filme, eu tenho condições de, aqui eu pude perceber. Aqui eu pude tomar consciência. Então eu queria saber quais foram as emoções, para quem viu o Castelo de Vidro, quais foram as emoções, as atitudes, os comportamentos que puderam tocar vocês. Algumas delas, eu percebi algum aspecto de sentimento de irresponsabilidade, e aí vinha uma voz de cobrança, vamos lá, tu tem que ser responsável, tu tem que ser responsável. E aí o ponto de virada, né? Até onde tem o tem que ser e aonde eu posso me perceber sem ser responsável. Aonde eu posso perceber, sim, eu posso ser. O ponto também de virada de assumir as rédeas da própria vida, onde no momento onde a narradora ali do filme, ela assume também, diz, não, essa mudança só vai acontecer se depender de nós. Então, quantas vezes a gente se viu nessa situação? Eu parei, olhei também, lembrei de algumas situações, algumas atitudes, alguns comportamentos meus que, vamos lá, Ricardo, ou é tu, não vai ter ninguém aqui para fazer para ti. E aí, bate no peito, vai e faz. De sentir também algumas outras situações, como talvez injustiça, talvez um abuso, uma situação de, como é que eu coloquei? Intimidação. Como é que é sentir a intimidação? Onde tu tá com aquela pessoa que tu ama tanto e ao mesmo tempo ouvir aquilo e tu ter que ficar, se submeter por essa situação. Então esses são alguns dos pontos que eu quero trazer para que a gente possa tomar consciência, e aí aos poucos, à medida que vocês forem lembrando do filme também e quiserem trazer as suas percepções, comentários, a gente pode evoluir nessa questão. Então estamos falando hoje sobre o filme Castelo de Vidro. Tá no Netflix, para quem não assistiu, assista. Não quero dar muitos spoilers do filme, mas sim trazer as percepções. O filme começa onde ela está lembrando de como era a infância dela. E aí, nessa situação, ela vem, tá lá num jantar e também não sabe como dizer a verdade. Por que é tão difícil para a gente dizer a verdade? Porque muitas vezes a gente fica como um cavaleiro preso na armadura, criando armaduras, armaduras, armaduras para ser quem eu acho que os outros querem que eu seja. Vamos lá, nós temos aqui no nosso cérebro mais primitivo, mesmo que tenha a maior parte dos animais, os 3 instintos, né? Através desse cérebro. Eu tenho o instinto de sobrevivência, então ali eu vou lutar, correr, fugir ou me paralisar, né? Eu tenho também o instinto de reprodução, procriação, perpetuação da espécie, e eu tenho, por fim, o instinto de pertencimento, a busca de querer pertencer a algo ou a alguém. Nessa situação dessa busca de pertencer, às vezes eu entro nesse campo de engolfamento de dizer aquilo que eu acho que os outros vão querer, de agir, me comportar, me postar. Salve, André, já vai. Eu acho que os outros vão me aceitar ou me amar mais. E aí aqui começa o primeiro equívoco, né? Como traz do livro do Cavaleiro Preso na Armadura. Se eu sou quem eu sou, eu não tenho que provar ser. Percebam? Se eu começo a expressar a verdade de quem eu sou, eu não tenho que provar ser. E eu estava ouvindo hoje de manhã uma outra meditação que falava desse aspecto. O que nós temos que fazer no nosso dia a dia? Aprender a tomar consciência em cada atitude, em cada comportamento. Quando eu estou presente em cada atitude e comportamento, eu estou percebendo que ali eu estou tendo mais uma etapa de aprendizado, mais uma voltinha,
mais uma aula no meu colégio, na minha história de evolução como alma, como ser que está aqui, buscando através desse corpício se moldar mais e mais. Então nessa situação, por exemplo, ela poderia simplesmente pegar e dizer, olha, é isso. Nossa, mas o que vão achar? Vão ver, imagina, um pai e uma mãe que ficam perambulando de um lado para o outro, que não levam para a escola, que não isso, que não aquilo. Pois é, mas ela agora já é adulta. Não é o que vão achar, sim, foi o que eu vivi, tu vê, né? E mesmo assim, ou apesar de tudo isso, eu estou aqui. E assim a gente tem as várias infinitas histórias. Se a gente para e começa a perceber essas histórias todas, dentro da percepção, a perspectiva que eu trago sempre, como do Ho Oponopono, como das constelações familiares, como do Petwork, como Chico Xavier já trazia um dos livros, nós escolhemos a família, nós redigimos toda a nossa história, todas as infinitas possibilidades antes de encarnar. Nós escolhemos a família que iria nos causar os traumas, as dores originais, para que eu possa então transcender, para que eu possa então compreender como é causar ou como é sofrer isso. E é quando eu paro e olho, como a gente vê, tem uma parte do filme que ela traz isso, se ela para e olha para trás e diz sim, valeu a pena, valeu. Valeu, tudo foi importante, tudo foi necessário, o bom e o ruim. As alegrias, as felicidades, assim como as tristezas, que serviram de motivo impulsionador para poder fazer a diferença. Porque, afinal de contas, ser criado por pais Peter Pan, e ali é típico disso, pais Peter Pan. O que é o pai Peter Pan? É aqueles pais que não querem crescer. Ela estava só na arte, na fantasia, e ele fazia um bico que outro. Não, vamos construir um castelo, vamos construir o castelo. Legítimo Peter Pan, só que a questão é de que o tempo passa. Eles não estão na ilha, na terra do nunca, lá onde o tempo não passa e eles continuam sempre crianças. Não, na vida real a vida continua, o tempo passa, os filhos crescem, os filhos começam a questionar aquelas atitudes, aqueles comportamentos que são muito lúdicos, muito bonitos enquanto eu sou pequenininho. Mas à medida que eu vou tomando consciência, vou me tornando mais adulto, eu tenho, opa, peraí só um pouquinho. Não dá para ficar assim. Quando eu passo ali de novo por necessidades básicas, 2, 3 dias de fome, sem ter o que comer, a água bate na bunda, espírito de sobrevivência, instinto de sobrevivência. E eu preciso então fazer algo para ir em frente. E aí nessa situação eu consigo então me moldar cada vez mais. Qual o nome do filme? Vamos lá, o nome do filme hoje é O Castelo de Vidro. Castelo de Vidro fantástico. Tá no Netflix, para quem tem Netflix, se não, deve ter alguma outra maneira de acessar também. Vamos lá, dá mais um pouquinho de bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Van. Bom dia, Val. Castelo de Vidro, nome do filme aqui. Gente, isso é pseudociência. Olha, não sei, Anderson. Tu julga, tu classifica do jeito que tu quiser. Isso para mim pode ser pseudociência, pode ser verdade, tem vários estudos, várias... Eu tenho um grande balizador no meu coração. Aquilo que eu vou olhando e vou sentindo no meu coração que faz sentido, eu continuo evoluindo. E o que é a ciência, né? Os estoicos já traziam muito isso. Os estoicos não, o empirismo já trazia muito isso. O empirismo significa a ciência, aquela com base nas percepções, nos 5 sentidos. Eu trabalho com isso. Eu busco a experiência através dos meus 5 sentidos. Tudo aquilo que eu ouço e eu procuro trazer para a minha vida. Se faz sentido na minha vida, para mim se torna ciência. A ciência é exatamente a mesma coisa. É eu pegar alguma atitude, um comportamento e medir. Ah, isso daqui eu peguei e coloquei a água aqui, nessa temperatura. Tanto é que depois de tantas vezes chegou no experimento de que é 100 graus. O que a física quântica traz hoje? Aquilo que a física normal, aquilo que a ciência normal não conseguia, porque estavam limitados por suas crenças e valores, e extrapolou para um outro ponto. E depois de eu fazer tantas vezes aquilo, eu consigo provar. Neurociência hoje também já nos mostra. O nosso cérebro mais primitivo, o nosso neocórtex superior, o límbico que me traz os conhecimentos, o estudo, me traz o córtex pré-frontal. Então, eu preciso perceber até que ponto eu preciso ter a prova disso, e significa aqui que eu tenho um ego imaturo também, de que ele tem medo de encontrar novas possibilidades, porque se nós estamos assim como o universo expandindo sempre, 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 significa de que aquilo que eu quero ver, se não tem prova, e aqui eu sou uma pessoa que vive do passado, não, somente aquilo que foi provado, mas quem sabe se tu for o cientista? E se tu for o cientista e começares tu a elucubrar,
pegar a ideia e buscar e como eu posso provar e como eu posso me verificar e como eu posso sentir. Como muitas vezes eu trago para as pessoas que questionam, não, pois é, mas isso daí não tem prova científica, então experimenta em ti, te coloca de cobaia. Ao invés de simplesmente refutar uma ideia, primeiro questiona. Faz 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Thomas Edison levou 1.200 experimentos para chegar à lâmpada. Se ele tivesse esse tipo de pensamento, ele teria parado no terceiro e não teria criado a lâmpada. Porque ele simplesmente, não, olha aqui, isso daqui não existe, então se não existe, se não tem nada provando, eu não vou criar. E aí, quantas invenções nós não teríamos? Pelo simples fato de eu já refutar algo como dizendo, não, isso é pseudociência, isso não é certo, isso não é errado, isso é pecado. Então a gente precisa ver aonde que está isso dentro de mim e de quem é essa voz. Fica a dica aí. Para mim, a dificuldade em dizer a verdade era o fato de não aceitar que havia me associado àquilo. Puta, James, ó, na mosca, na mosca. E isso vale exatamente para essa outra pessoa que tinha feito comentário antes também. Exatamente isso. O nosso ego infantil, ele quer ter sempre a razão, ele quer sempre saber. E aí, a hora que ele não sabe, parece que ele vai de novo voltar para aquele aspecto de ser excluído, negado, negligenciado. Se ele não souber aquilo, vão me rechaçar, não vão mais me amar. E outra coisa, parece que se eu não soubesse aquilo, então, nossa, quanto tempo eu perdi? Não interessa o tempo que tu perdeu. Tu tem a vida daqui para diante. Daqui para diante. Eu tenho a cada minuto, a cada instante, eu tenho a oportunidade de poder me arrepender de algo que eu não queria e eu poder escolher uma outra forma. E de que outra forma posso fazer? De que outra forma posso fazer? De que outra forma posso fazer? E aí a gente pode crescer. E aí a gente pode seguir. Vamos lá, Anderson, vamos lá, tamo junto. É isso daí, olha, James. Pseudociência explica, ou estuda, né? Bom dia, Mari. Bom dia, Ana Bea. Medo de comentar e dar spoiler, mas pais narcisistas, que raiva. Sim, Malba, tinha muito isso daí. Não só narcisista, como a síndrome de Peter Pan, né? Por que da síndrome do Peter Pan? Porque lá ele simplesmente quer o prazer próprio. E é exatamente o ponto do narcisista. Faz de tudo para si. E não quer crescer, ele não queria assumir o trabalho, não queria assumir responsabilidade, queria estar sempre viajando ali nas alegrias, nas maravilhas, né, criando o castelo. E era a maneira de encantar os filhos ali. Não, agora nós vamos conseguir, agora nós vamos conseguir, agora nós vamos conseguir. E isso era uma repetição de trauma. Percebam quantas vezes aquelas crianças tinham que também... E aí vem um ponto muito bacana, né? Das constelações familiares. Olha só, olha o gancho disso daqui. Então, ela, né, a que estava trazendo a história, escolheu um pai e uma mãe para trazer essa ilusão, essa manipulação o tempo inteiro, dizendo, não, agora nós vamos nos mudar, né? É a última vez que a gente vai ficar no caminhão, é a última vez que nós vamos fazer isso, é a última vez, nós precisamos, não, eu preciso que tu confie. E nessa situação, preciso que tu confie, o que ela acabou atraindo? Ela tanto quis fugir disso, acabou atraindo um marido que dizia exatamente, vamos lá, amor, temos um jantar, esse é um cliente importante, eu preciso que tu vá, nós precisamos conquistar ele. E aí, de novo, ela tinha que mais uma vez se submeter, e aquilo, será? Só que com outro contexto. Um era para poder fugir, o outro era para poder encantar. Mas a atitude, o comportamento era o mesmo. A ponto de depois ela dizer, não, eu quero a minha verdade. Não me importa se aqui eu estou no meu castelo de vidro, né? Numa vida riquíssima, isso, aquilo, ou se lá eu não tenho o que comer. Eu quero a minha verdade, eu quero ser, expressar e manifestar quem eu sou. Aqui vem o grande pulo do gato. E quando a gente consegue fazer isso daqui, a gente consegue trazer essa evolução toda. A gente consegue trazer esse crescimento, a gente consegue realmente experienciar e aprender a estar no aqui e agora da vida. Buscando esse aprendizado. Muito jóia. E aqui, Malba, vem um outro aspecto, né? Ok, me dá muita raiva, tá? Qual é o gatilho que isso aciona em nós? Qual é o gatilho que talvez isso tenha associado em ti? Aonde que de repente tinha algumas características, não precisava ser inteiramente narcisista, mas poderiam ter algumas características dos teus pais, avós ou pessoas próximas. Ou talvez algo que tivesse no teu inconsciente, às vezes a gente nega tanto aquilo, mas vê, putz, eu tenho isso. Então esse é o grande barato da gente pegar os filmes. Aquilo que me doeu, trabalhar em mim. Nossa, eu não preciso ter tido pais narcisistas, mas eu tive então aqui nesse filme a oportunidade de ter o gatilho. Como seria se eu fosse essa menina, essa mulher? Como seria se eu tivesse? Nossa, como é ruim isso. Como é que é sentir isso? Aí vai lá, tem lá no meu Ho Oponopono, lá no YouTube, Ricardo Snap Nogueira 7066. Acho que tem lá narcisismo, se não me engano, já gravado.
E aí poder sentir, como é que é sentir o narcisismo? Como é que é causar eu ser? Como é que é sofrer? Aqui a gente vai aprendendo as matérias, as disciplinas para poder evoluir. E aí eu consigo dar mais um passinho, mais um passinho, mais um passinho. Então esse é o ponto que a gente tem que ter essa percepção diferenciada quando a gente assiste um filme, quando a gente assiste uma peça. Porque o nosso ímpeto, nosso padrão, nosso piloto automático é simplesmente ficar acusando, dizer, nossa, mas como ele fez aquilo, como fez aquilo outro, e julgar. Só que o que acontece com isso? Nessa atitude eu estou simplesmente pingando veneno dentro de mim. E esse veneno ele pode somatizar com outros aspectos que estão no meu inconsciente. Agora, se eu percebo aquilo e sinto, nossa, como é sentir, que raiva, como é que é sentir a raiva? Queria poder me expressar. Será me expressar? Então sente qual é a raiva, qual é o gatilho. Aí tu vai anotando. Eu ontem estava ouvindo um material sobre trauma de um médico canadense, eu acho que ele é. E ele fala exatamente dessa questão, o trauma, e traz algumas pistas depois de como tu identificar. Mas no trauma é uma ferida emocional. A ferida ela vai cicatriza, ela pode ter uma cicatriz lá, mas o trauma é aquela ferida emocional, de que algumas vezes eu vou tocar ali, como a menina poderia ter o trauma da queimadura na barriga nela. Se vai e toca, ali já está curado, mas daquele toque, daquela forma, naquele lugar, faz com que ela possa associar aquela memória da queimadura. Isso é o trauma. E aí ele traz algumas perguntas muito bacanas para eu começar a me desvencilhar do trauma, né, dentro dessa ótica dele. Quando eu tinha alguma coisa para dizer, qual foi o não? Né? A gente tem o hábito semanal. Qual é o não que eu estou dizendo para mim? Quantos nãos eu disse hoje? Quantos nãos eu disse essa semana? O que eu queria ter dito naquele momento do não? Se eu tivesse dito, como eu me sentiria? Qual a lição que eu tenho dessa situação? O que eu seria sem essa crença que tem por trás de que eu tinha que dizer aquilo? E por fim, como eu posso dizer um sim para mim? Aonde eu posso me dar um sim? Perceba como é sempre o ponto da autoobservação. Todo o nosso propósito de desenvolvimento e de expansão da consciência parte do eu. Quando eu volto a olhar para o eu, quando eu tomo consciência do eu consigo ir em frente. Essa função lá que o Andrew estava dizendo, pseudociência, ok, e o que o meu eu acha disso? Não é o que os meus pais, não é o que a ciência geral diz, é o que o meu eu acha. O meu eu verdadeiro sente isso? O meu eu verdadeiro está sendo inquirido ou isso daqui é apenas uma vozinha que está lá do meu subconsciente que eu preciso reforçar para eu continuar me sentindo pertencente do meu sistema familiar? Nossa, porque meu pai e minha mãe eram contra isso daqui. A gente pega por religião, né? Meus avós eram cristãos católicos, meus pais eram cristãos católicos, eu tenho que ser cristão católico. Será? Será? Eu posso ter alguma religiosidade, mas eu posso observar as infinitas formas. Meu avô era médico, meu pai tinha que ser médico, eu tenho que ser médico, será? Aqui eu estou na fidelidade. Fidelidade sistêmica, a gente é aberto aqui para experienciar infinitas formas, infinitas possibilidades. Então a gente precisa pegar e olhar um pouquinho mais. Boa, Malba. O nome do filme já foi. Castelo de Vidro, obrigado. Cada explanação, quero saber o teu ponto de vista. Exatamente, a mãe não quer trabalhar. Sim, nem a mãe nem o pai, né? Meu filho sofre de TCE há 3 meses. Percebo que ele mudou o comportamento. É possível reverter? Não sei o que é o TCE. Thelma, se tu puder trazer um pouquinho melhor. De nada, James. Pai e mãe ficou usando as crianças. Sim, exato. E ficavam usando as crianças como desculpa para eles se perpetuarem naquele castelo de vidro, né? Desculpa para eles se continuarem infantis iguais. Porque afinal de contas, enquanto éramos todos crianças, a gente podia brincar, pular, inventar história e tudo mais. Mas a hora que os filhos começam a crescer, dizendo, não, mas peraí, quem é o adulto aqui? Esse é o ponto muito importante, né? De que algumas vezes a gente na nossa vida tem pais semelhantes, onde aqueles pais daqui a pouco eles simplesmente se acomodam e aí, só porque a gente atinge uma maioridade e começa a trabalhar, eles começam a se colocar de criança da relação. Não, opa, segura, quem é o grande aqui? E ali percebam, gente, o exemplo de que ela simplesmente, e todos os irmãos, simplesmente deixaram eles. Vocês querem continuar morando na rua? Vocês querem continuar catando lixo? Vocês querem continuar morando em casa abandonada? Ok, escolha de vocês. Ninguém pegou os pais para salvar. Olha esse grande detalhe.
Ninguém pegou os pais para salvar. E quantas vezes a gente pega e se engolfa? Não, mas eu tenho, porque afinal de contas os meus pais me deram a vida, me deram tanto amor e carinho. Não, mentira. A forma que eu tenho que devolver é para a vida, entregando o meu melhor à vida, como todos eles estavam fazendo. Ali escolhas, atitude e comportamento. Uma coisa é uma situação de que, tá com uma debilidade ou tá senil, e aí eu tenho que tratar com igualdade, mas jamais eu ter que salvar. Jamais eu ter que me sacrificar achando que, afinal de contas, me der a vida, eu tenho que devolver, pagar. Não, não existe isso. Aqui, eu pago para os meus pais com respeito. Eu honro, respeito as escolhas deles, as atitudes, os comportamentos e tudo que a gente viveu fazia parte do script. Mas a minha forma de devolver a vida que eu recebi, devolvendo a vida. Entregando o meu melhor à vida. E como eu tive lá uma infância com pais que não me deram dinheiro, então eu vou buscar, me nutrir e trabalhar para que eu possa prover. Eu não preciso ser não tão pobre nem tão rico, mas eu possa me prover. Eu possa assumir as minhas responsabilidades e poder crescer. Bom dia, Alexandre. Eu assisti bem forte, sim. Olá, Andréia. Bem-vinda. Sim, eles davam amor. Ser pais é mais do que dar amor. Sim, exatamente. E quando o pai é do tipo seu lunga, ou pior, quem é o seu lunga? Neide, não me lembro quem é o seu lunga. Vamos ver o que mais. Obrigado pelas curtidas. Isso, a Malba também não entendeu quem é o lunga. Paciência zero, trauma geracional. Olá, e daí? Obrigado pelo presente, obrigado pelo coraçãozão. Sejam bem-vindos. Ricardo vai nos salvar? Não vou salvar nada. Estou simplesmente trazendo reflexões. Reflexões para que vocês possam se observar mais. Perceber que esse é o nosso grande ponto de virada. Mostra a porta, exatamente, James. Mostra a porta. Cada um abre e vai se quer, né? Estamos no meio do navio, no meio da tempestade. Bora. Maneira de analisar é top. Obrigado. Obrigado pelo coraçãozão. Na mosca. Isso aí é um conteúdo de valor. Obrigado. James, Ricardo, mostra o caminho. Ok. Olá, bom dia, Cláudia. Seja bem-vinda. Bora rumo aos 20 mil. Vamos lá, gente. Tô tentando chegar no final aqui dos comentários aqui. Sofreu um acidente de moto e teve um traumatismo craniano encefálico. Ok. Vamos lá. O que fazer? Boa pergunta. Boa pergunta, né? Eu vou te trazer o exemplo do Joe Dispenza, tá? Joe Dispenza, ele é médico e ele estava participando de um campeonato de bicicleta. E nesse campeonato de bicicleta, Thelma, ele, em um determinado momento, ele fez uma curva e veio um carro a alta velocidade e juntou ele, pegou ele por trás e comprimiu 5 vértebras. Ele, como médico, teve 2, 3 opiniões dizendo, não, agora vocês vão ter que colocar uns pinos e vão ter que fazer a prótese e tudo mais ali, uns preenchimentos para que tu possa voltar a caminhar. E ele sentia, não, tem alguma coisa errada, não é isso daqui que eu tenho que fazer. Eu sinto que eu tenho um outro propósito. E ele simplesmente se colocou, não fez a cirurgia, e se colocou diariamente a ficar por 3 horas imaginando que cada uma das célulazinhas dele estava se regenerando. Depois de 6 semanas, ele percebeu que algo começou a mudar. E ele começou a perceber que as suas células da coluna estavam realmente se regenerando. E aí nisso ele começou a se entregar. E aí ele disse, bom, se eu conseguir me desvencilhar disso, eu quero ensinar isso para as pessoas. E ele vem há mais de 20 anos ensinando isso para as pessoas, a como elas poderem se regenerar, como elas poderem entrar nesse campo de consciência maior e perceber que o meu corpo é o reflexo do meu pensamento. Existe um campo mental e esse campo mental eu posso trazer para o meu corpo todo dia. E aqui vem os 3 aspectos que eu acredito muito, né? Nosso primeiro aspecto aqui da existência é a gente limpar as nossas crenças do passado, que é isso que nos coloca no piloto automático, que a gente escolhe a família, que nos trazem as primeiras dores, e à medida que eu vou tomando consciência de mim, eu tenho que limpar isso. Nessa situação de tomar consciência de mim, eu aprendo então a ter disciplina, persistência, perseverança e abnegação. O que é abnegação? Eu aprender ao que são os desejos e os desígnios da minha alma, dessa consciência maior, e o que são os desejos do meu corpo físico. Os desejos da carne, ali a gente pega os 7 pecados capitais, por exemplo, e tantas outras coisas. Quando eu aprendo a ter disciplina para
de forma abnegada, me despir desses desejos, dessas crenças, eu estou aqui junto criando forças para aprender a ser um co-criador. E aí nisso, então, eu volto a me conectar como Kaibalho, né, de que o universo é um universo mental, tudo que está em cima está embaixo, tudo que está fora está dentro. Polaridade. Então, o que eu tenho que fazer? Ter consciência de que eu estou integrando o tempo inteiro essa polaridade, mas eu estou conectando com essa consciência maior para trazer para esse tempo e espaço nessa minha matéria que é de uma vibração um pouco menor. E aí quando eu compreendo isso, ele pode então talvez verificar de que, ok, eu escolhi então, vamos lá, como é que é ter uma experiência de traumatismo? Estou fazendo todas as atitudes, procedimentos médicos, ok, mas junto, como é que eu vou aprender a dominar minha mente que mente para que eu possa me visualizar curando? Então eu te sugiro, Thelma, alguns livros, né? Um dos livros muito bacana do Joe Dispenza é esse daqui, ó, Como se tornar sobrenatural. E dá para o teu filho ler, reler, praticar. Tem ele no YouTube, tu pode ouvir o audiolivro dele, ouvir várias vezes, e a hora que for interessante, também como uma terapia complementar, né? Não estou dizendo que ele tenha que abandonar, a menos que ele tenha muita coragem, como o Joe Dispenza, de dizer, não, eu não vou fazer essa cirurgia, eu vou simplesmente me curar. Mas aí eu tenho que ter essa abnegação, essa entrega total de fazer. Se às vezes a gente tem dúvida, bora, começa lendo, começa estudando para que tu possa, quem sabe, de alguma maneira evoluir. De Rivera, que legal! Que legal, Cláudia. Conheço Rivera, muitas vezes já fui aí a Rivera. Tenho família de Bagé, pertinho aí de Rivera. Muchas veces estuve en Rivera y me gusta mucho, me gusta mucho. Ahora tenemos un otro free shop cerca de Bagé, en Naceguá. Entonces, algunas veces como cuando deseamos un queso o un conaprole, un dulce de leche conaprole, que espectacular, vamos a Naceguá y de allá traemos para casa. Bienvenida, bienvenida. Saludos desde Brasil, sim, James. Vivi isso, a minha mãe mesmo, achava que era obrigada a ajudar, sendo que já tinha minha família. Então, Max, viu? E aí a gente precisa perceber, opa, aqui eu tenho um ponto de virada, aqui eu tenho uma chance de fazer diferente. Meu pai mora em Santana Livramento, olha aí, que legal, James, não sabia dessa. Show de bola. Saludos, viu, na fronteira, sim. Faz uns 15 anos que não vou aí. Bora lá, James, bora dar uma visitada no velho. Faz parte. Não pergunte. Seu longo é o tipo Saraiva. Ah, tá, obrigado. Saraiva, né? Eu gosto do exemplo do Sr. Wheeler, do Pateta. Sr. Wheeler era uma pessoa muito calma, muito gentil, muito tranquila, mas quando ele entrava no carro, ia para o trânsito, ele se transformava numa pessoa agressiva, competitiva. Por muito tempo eu fui o Sr. Wheeler, eu entrava no trânsito, me transformava, e aí depois digo, opa, para, tá tudo só aqui, ó, não tem ninguém contra ti. Busca só fazer o teu melhor, para de ficar te comparando com os outros, para de ficar achando que os outros estão fazendo alguma coisa contigo. Como num dos conteúdos que eu estava ouvindo hoje de manhã, dizendo, se um barco vazio vem e bate no teu barco, tu simplesmente para e olha, uau, que loucura. De onde será que veio parar esse barco? Agora, se tem uma pessoa dentro, pronto, já desanda a maionese. Por que tu não sabe remar direito? Olha onde é que... Testes, né? Testes pra gente poder evoluir. Bom dia, boa energia, obrigado. Vamos lá, vamos junto. Tenho uma relação horrível com a minha mãe e me afastei dela com ajuda profissional. Ela é narcisista. Então, Cirlei, o que eu entendo disso, né? A gente escolhe aquele pai e mãe para nos causar essa dor. Dentro disso, a gente vai fazendo, às vezes, como droga, né? A gente precisa se afastar daquele ambiente para eu tomar consciência, mas eu preciso, de alguma maneira, ir tendo como testes as aproximações, nem que eu escolha, não, eu vou lá e fico 2 minutos e saio, fico 10 minutos e saio, até eu perceber de que aquilo não me causa mais. Porque se tu tivesse para escolher, pega essa lógica, se tu tivesse para escolher, eu quero causar isso que a minha mãe causa ou eu quero sofrer? Se nós somos um elemento para um processo maior de tomada de consciência, e nós estamos aqui como vulneráveis, voluntários, aliás, como voluntários. O que eu quero então fazer? Eu quero causar ou eu quero sofrer? Não, eu não quero causar, porque se eu causar, eu posso entrar no mesmo tipo de engolfamento do sofrer e de eu ficar causando. E como é lei da causa e efeito, aquilo que eu vou emanar, depois eu vou ter que colher muito. Não, eu escolho não causar, eu escolho sofrer. Então tá, como é que é sofrer isso? Aí eu tomo consciência disso e escolho, tá, de que outra forma eu posso fazer?
Percebam, a vítima é sempre a pessoa que tem o poder de mudar essa virada. Quando tu vai chamar um Uber, é o Uber que te escolhe ou é tu que escolhe o Uber? Em um primeiro passo somos nós que chamamos. E aí, de acordo com o lugar que eu vou, vem aquele Uber que vai me trazer a experiência que eu preciso naquele momento. Junto com o destino, propriamente, mas vai vir um Uber que, eu preciso saber a experiência, como é que é um carro ruim, como é que é um carro que vai se acidentar, como é que é um carro desleixado, como é que é um carro bom, qual é a experiência a mais que eu tenho para viver naquele momento. Por isso que é sempre tão importante, como o Eckhart Tolle traz no livro dele, O Poder do Agora, e o Joe Dispenza também, eu estar presente. Quanto mais eu estou presente, mais eu percebo que eu estou tomando consciência dessa situação, dessa situação, dessa situação. E aí tu pode chegar e ver, vamos lá, como é que é então ter uma mãe narcisista? E só observa, olha lá, olha o comportamento, olha como me faz me sentir aqui manipulado, como me faz sentir uma busca de um pertencimento, como me faz me sentir inferior. Como é que é se sentir inferior? Uau, como dói isso daqui. Até chegar ao ponto, Sirlei, que tu vai ter tanta consciência disso que tu vai olhar e nada vai te causar. Nada vai te causar. Tu vai olhar e vai ver ela, olha lá, tá vindo de novo com aquele truquezinho. Tá vindo de novo com a manipulação. Olha lá, querida mãe, obrigado por mostrar. Eu tinha o potencial de ser igual ou pior. Eu te respeito, eu te honro, eu te deixo com a tua escolha. Talvez ainda tenham pessoas que caiam nesse teu truque aí de manipulação e tudo mais. Eu tô indo embora. Como? Vai me abandonar aqui? Não, meu Deus do céu. Não, eu vim só te ver. Não tô te abandonando nada. A vida é tua, a escolha é tua. Eu já caí nesse truquezinho. Agora não faz mais sentido. Então, tudo bem, mãe. Beijo. Até a próxima. E aí tu segue. Percebe? Esses são os testes. Essa é a lógica que eu trabalho. Esses são os testes para a gente ir percebendo, aprendendo, compreendendo. E com isso eu posso fazer a diferença. E aí eu não me engolfo mais, não caio mais no truquezinho. Mas são sempre fases, né? Etapa para que eu possa fazer adiante. Me passa o S3. Vamos lá, Cláudio. Espero que tenha entendido agora esse ponto, né, que é importante para que a gente possa fazer o desenvolvimento. Perceber aonde eu estou, o que eu estou sentindo nisso que me passa igual. Muito necessário se afastar para poder curar-se desse relacionamento. Exatamente. Nem que seja no primeiro ponto, né? Como limpar as crenças do passado. Vamos lá, Gleice. Eu trago lá no meu canal do YouTube, Ricardo Snap Nogueira 7066, eu trago numa playlist, chama-se Práticas em Ho'oponopono Emocional. A linha que eu atuo, que eu defendo, digamos assim, é essa. De que a gente precisa ir tomando consciência de cada uma dessas coisas. Só que para eu poder tomar consciência disso, eu tenho um pré-requisitozinho básico. Eu preciso aprender a me observar. Quando eu aprendo a me observar, eu aprendo a me amar, porque eu passo a compreender quais são as atitudes, comportamentos, experiências que eu gosto, e não aquelas que eu ouvia só dos meus pais. Esse é o primeiro ponto fundamental. Porque daí que quando eu estou me amando, eu tenho condições de ter autorresponsabilidade, eu posso assumir as minhas escolhas. E nesse ponto de autorresponsabilidade, eu começo a sair da dependência emocional. Que a dependência emocional, como a minha criança, o meu ego infantil, ele não sabia que ele poderia ser autossuficiente, e muitas vezes não o era por causa da idade, ele então simplesmente se submetia àquelas situações todas. E aí criam os traumas. Os traumas são essas feridas emocionais. O que eu tenho que fazer como adulto? Ir voltando, ir limpando um por um. Eu digo sempre que é o efeito nhoque, né? O nhoque a gente pega e coloca na panela. E aí tá lá, ferveu, ele tá lá embaixo. Se a gente tivesse atenção plena, ia subindo um nhoque de cada vez, eu ia pegando com a escumadeira, ia olhar, ia observar, ia sentir, ia provar. O problema é que a gente está tão engolfado no dia a dia com as várias e inúmeras situações externas que a gente não vê ele subir e a hora que a gente para perceber, ele está quase transbordando, caindo e dá aquele desespero, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Só respira, respira. E começa a ir pegando uma bolinha de nhoque, é como se fosse uma feridinha por vez. Uma feridinha por vez e vai e trabalha ela, e trabalha outra, e trabalha outra. E tem outro aspecto muito bacana que eu posso fazer também, é trabalhar a respiração. Por que o Reiki é tão bom? Foi das primeiras coisas que eu fiz. Porque ele me ajuda a perceber que eu tenho os chakras. E o que são os meus chakras? Meus chakras são os meus vórtices energéticos de contato com esse ambiente externo. De acordo com o vórtice energético, eu posso estar atribuindo mais características. E aí, à medida que eu vou tendo mais daquilo, eu vou aprisionando. Quer ver que barato? Desse livro aqui do Joe Dispenza. Olha só que barato essa figura aqui mesmo.
ele traz aqui algumas energias estagnadas em cada um dos chakras. Quer ver? Então, se tu tem muito problema sexual, depravação sexual, vício sexual, ansiedade sexual, sofrimento ou confusão, trauma de molestamento, ou busca ser importante, busca ser valorizado pelas outras pessoas, é luxurioso, preocupado com a sua aparência, tu pode estar com a energia sexual estagnada. Então tem que trabalhar mais esse chakra, equilibrar. Busca um reiki diariamente, semanalmente, faz um curso de reiki, ou tu busca uma meditação para que possa equilibrar esse chakra e todos os outros, né? Já se tu pega o segundo chakra, que é aquele umbilical, dois, três dedos abaixo do umbigo e para dentro. Se tu tem lá, então, muita culpa, vergonha, sofrimento, indignidade, carência, vitimização, significa que tu tá com a energia presa nesse chakra. E aí, quanto mais eu tenho isso, mais eu me prendo. E aí eu não consigo trazer energia para poder cocriar coisas novas. Já se tu tem ali no terceiro chakra, que é o do orgulho, da boca do estômago lá, o plexo solar, se tu tem muita competição, controle, impaciência, ego infantil, autoengrandecimento, que mais aqui? Raiva, agressividade, frustração, autocontrole, julgamento, vaidade, ela está retida nesse terceiro chakra. Então, quando a gente começa a aprender a observar, a experienciar essas coisas, a gente passa a ver o quanto nós temos condições de mudança. Para quem quiser, eu vou deixar aqui, tirar um print da tela e ver o nome do livro. Como se tornar sobrenatural. É uma das infinitas possibilidades que a gente tem para se conhecer mais. É uma das infinitas possibilidades que a gente tem para crescer, para evoluir. Eu venho praticando, fazendo esses cursos dele, porque eu entendo que é o terceiro nível ali de que a gente vai, mas antes eu tenho caminhos a percorrer. Antes todos nós temos de aprender a se amar, aprender a se observar, aprender a limpar essas crenças todas. A maneira que eu sugiro e que eu pratico diariamente é através do Ho'oponopono emocional. Porque eu juntei lá a questão do princípio da fenda dupla, de eu identificar, sim, eu tô te vendo, o princípio da constelação, que é de trazer tudo para dentro, dar um bom lugar, como o Rumi já trazia no poema dele, A Casa de Hóspedes, o princípio, que mais? A verbalização, dar amor, a liberação, acreditar que tem sempre uma consciência superior do que a nossa, que possa tomar essa energia, e nisso eu vou fazendo e vou mudando. Eu percebo em mim os resultados, como eu já falei de medo, já falei de traição, já falei de tantas outras, e à medida que eu vou fazendo, não pensem vocês, quando eu tive meu AIT, meu acidente isquêmico transitório, é porque eu estava fazendo cinco emoções, atitudes, comportamentos, 3 vezes por dia, e estava encanzinado naquilo lá. Eu deu um chute ali na máquina, disse, não, peraí, puxa, segura um pouquinho, dá uma paradinha, não é dessa maneira, não precisa tanto, vai com menos um pouquinho. Busca o equilíbrio, Ricardo, é sempre equilíbrio. Não adianta eu forçar demais, é que nem se eu vou para academia direto, meu músculo não vai crescer ali. Ele precisa de um tempo, de um relaxamento para ter essa expansão. O mesmo desenvolvimento intelectual, não adianta eu ficar o tempo inteiro lendo, daqui a pouco dá uma sobrecarga, eu preciso dar uma afastada. Então, Gleice, essa é a maneira como eu sugiro e que dá para ir em frente. O André diz aqui também, não olhar para trás, ou utilizar o olhar para trás como uma ferramenta, como eu posso criar algo novo para frente. Sim, lindo, obrigado, Cláudia. Sou mãe e sou cheia de responsabilidades e tenho muitas atitudes, só que meus filhos são parados. Ok, escolha deles. Escolha deles. Né, Marilu? Escolha deles. São parados. Vamos lá, queridos filhos. Eu digo para os meus quando eles ficam parados. Eu me lembro quando a gente ia para Bagé e lá a gente tem uma propriedade. E quando eles eram pequenos, até os, 10 anos de idade, ou menos do que isso daí, 10, 12 anos, eu sempre era o motivador. Eu tinha, vamos lá, agora vamos andar a cavalo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E os dias lá pareciam que eram 3 dias em cada dia, de tanta coisa que eu criava pra gente fazer. Só que nisso eu percebi que se tornou um determinado momento, se tornaram acostumados a isso. E eu comecei a dizer, não. Deu, chega. Ó, enquanto vocês eram pequenos, eu estava aqui para mostrar para vocês as infinitas formas e possibilidades. A partir de agora é com vocês. E aí tinha dias que eles ficavam ali parados, morrinhando, não sei o que. Não, mas o pai vai vir, o pai vai fazer. Eu digo, não, o pai não vai fazer. Eu tenho outras coisas para fazer. Eu agora vou fazer os meus estudos, cuidar dessas minhas responsabilidades e em um momento eu vou fazer algo com vocês. Mas o restante cabe a vocês. E outra, gente, vamos lá. Assim como quando eu me separei, eu procurei ensinar também meu filho, embora eu tivesse 11 anos, vão aprender a dirigir. Por quê? Porque se estava só os 3, a minha filha tinha 7 na época,
Se acontecer alguma coisa, estamos só os três lá, 15 quilômetros da cidade, alguém tem que poder me levar para a cidade. Isso é ter responsabilidade, Júnior. Vamos lá, pelo menos tu sabe acelerar e frear. Aqui tu vai dirigindo, o auto era automático, era mais fácil. Mas nessa situação, cria a possibilidade dele ter independência. Cria a possibilidade de ir em frente. Eu me lembro do meu pai, quando ele foi morar em Porto Alegre, ele dizia, bom, eu vou aprender pelo menos um curso de datilografia, porque se meu pai morrer, que era o meu avô, eu vou saber de alguma maneira me sustentar. Então, Marilu, eu acho que esse é o ponto, né? Queridos filhos, como que vocês vão viver a vida de vocês? Eu já trouxe, já dei a vida para vocês. A partir de agora, não sei que idade eles têm, cabe a vocês. E eu não vou manter essa situação, esse sustento pelo tempo inteiro. A meu compromisso era prover vocês até o colégio, terem a educação. Depois disso aqui, é vida de vocês. Vida que vocês vão ter que seguir adiante. Vocês vão criar o caminho de vocês. Qual livro? Eu já mostrei de novo aqui do Joe Dispenza. Passando uma situação delicada. Fala sério, Ricardo. Quando a prole é judiaria. Sei, é bom demais, né, James? É bom demais. Legal, me ajudando muito. Que bom, Rodrigo. Vamos lá. Assunto de hoje, estamos falando sobre o filme aqui. A Luciana trouxe o filme O Castelo de Vidro. Obrigado, Malba. Não seria se todos tivessem o livro para falarmos sem medo de spoiler? Seria bom. Bom seria mesmo. Mas como tem muita gente que cai de paraquedas, então não tem problema. Hablo bien el castellano, sí, algunas veces. Otra vez me olvido de las palabras, pero vamos. Tem uma amiga narcisista, eu dependo dela e finjo que não vejo. Vamos lá, André. Então, por que tu depende dela? Por que tu te colocou nessa situação de dependência? O que ela tá ali para lembrar? Como é que era, de repente, a relação com teu pai e tua mãe? Talvez tu nunca tivesse identificado isso, que algum deles era também narcisista, e através dela tu tá podendo, ou de repente eles não eram, eles eram o contrário, extremamente cuidadosos em tudo quanto é coisa, e tu tá agora passando pela experiência de como é que é alguém que pensa só exclusivamente em si. E aí então tu pode ter o equilíbrio, né? Tu já teve uma experiência de uns pais que eram extremamente salvadores ou cuidadores da outra, agora aqui eu tô vivendo como é que é o outro oposto. Então tá, o que eu tenho que fazer? De que outra forma eu posso fazer? Porque aqui ela está te mostrando que tu tem esse potencial também. Então acolhe, sente, toma consciência disso. Quando tu tomar consciência disso, tu vai passar a ter as tuas autorresponsabilidades, as tuas escolhas. Por isso que eu digo, a partir do ponto da autoobservação, autoamor, eu consigo fazer a diferença. Bora! É verdade, para mim, ler assim mesmo, entendi, ok. Liberação de estar ciente, em busca da paz, espírito. Bom dia, gratidão, vamos lá. Vai notar que ele precisa mais do que você dela. Exatamente, James. Foi bom no meu canteiro de rosas. Sim, em nome do livro. Acho que eu já coloquei aqui de novo. A gordura abdominal está relacionada a esses chakras de bloqueio de energia? Boa pergunta, James. Eu tô trabalhando nelas aqui porque eu ainda tenho essa gordurinha abdominal aqui, ela não me larga. Eu olho para ela, eu já disse para ela, eu te amo, mas eu quero meu abdômen sarado. Ela traz no segundo chakra a questão da compulsão, James, a compulsão alimentar. Então, a compulsão alimentar, porque esse nosso processo digestivo, ele está relacionado a esse chakra desequilibrado, né, desregulado. Bom dia, lindas, parabéns, hahaha. Bom dia, tão bom saber que temos essas lives, muito obrigado por compartilhar. De nada, Divina, tamo junto. Estou saindo, ok, Gratiluz, vou levar a sogra ao médico. Um grande beijo e abraço para vocês aí. O poder incrível do desconforto faz melhorar. Sim, James, é aquela velha máxima, né, do prego na bunda do cachorro. Nossa, mas por que esse cachorro não sai do prego? Porque não tá doendo demais. Não está doendo bastante. Então todos nós temos essa zona de conforto. E às vezes a gente precisa ser chacoalhado dessa zona de conforto. Como que a gente é chacoalhado da zona de conforto? Aquilo vai incomodando, até daqui a pouco romper. Então eu preciso, né? Eu tenho duas maneiras de crescer, no amor ou na dor. Crescer no amor significa eu perceber, uau, isso daqui tá ruim. Toma consciência, verifique como eu posso fazer melhor. De que outra forma eu posso fazer? Crescer na dor é ficar negando. Mas isso daqui tá ruim, massa, mas que horror. E aí aquilo vai acumulando. E aí quando vê, nossa, mas aconteceu, me colocou para fora de casa. Nossa, mas a gente brigou e agora eu não tenho o que fazer. Pois é, tu escolheu crescer na dor, né?
Quem não faz, recebe depois. Ricardo, estou estudando e tenho a ferida emocional da humilhação. Estou buscando melhorar. Bora, Rita. Por onde começar? Então, primeiro passo que eu trago sempre é esse da autoobservação. Vamos lá. Poder do agora. Lê, estuda, trabalha, pratica, aprende a te observar. Quando a gente aprende a se observar, tu vai, por consequência, aprender a te amar. Junto, em paralelo com isso, tu pode fazer, tem lá no meu YouTube, né? Ricardo Snap Nogueira 7066, tem lá humilhação. Também já tive essa ferida, já trabalhei bastante, vira e mexe, quando vem alguém, faz alguma coisa, opa, tem mais uma camadinha da humilhação aqui para trabalhar. Então acessa lá no meu YouTube, na playlist Práticas em Oponopono Emocional. Aí tem lá humilhação. E aí tu vai fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, no máximo 3 vezes por dia, mas tu faz de preferência uma seguida da outra, e aí tu faz por alguns dias. À medida que tu for tomando consciência dessa humilhação, vai chegar um determinado momento, e foi o que aconteceu comigo, que tu vai olhar para aquela pessoa que te causou humilhação e tu vai amar ela tanto e dizer, caramba, tu foi perfeito, perfeita para causar isso. Sem ti eu não teria cessado essa dor. E agora eu sei como é que é o tamanho dessa dor. Eu já me arrependi e agora eu tenho consciência de como eu posso agir diferente. De que outra forma eu posso agir com amorosidade, com respeito, com carinho. E perceber no meu tom de voz, perceber na minha expressão, perceber no meu modo de agir quando eu posso estar humilhando e quando eu não posso estar humilhando. Quando eu posso estar apenas me submetendo a essa humilhação e como eu posso fazer diferente. Então, essa é a maneira que eu fiz e é a maneira que eu sugiro, Rita. Bom dia, bom dia, bom dia. É verdade. Assisti o filme Castelo de Vidro. Que bom, Arlete. E aí, estamos falando dele aqui. Ex-marido, obrigado. De nada. Bora, André, bora. Tem muito medo de mudança. Aí fico estagnado em uma vida de rotina. Você tem alguma dica? Sente o medo. Sente o medo. Medo da mudança, Mário. Sente o medo. Tem um dos Ho'oponoponos que eu tenho lá, o medo do sucesso. Sente o medo do sucesso, sente o medo do fracasso, sente o julgamento. Nessa situação, quando a gente observa o medo do sucesso, o julgamento e tudo mais, a gente... Nossa, isso daqui que está me impedindo. O medo é o grande portal de onde eu tenho que ir adiante. Então, se tu tem medo de mudança, significa que tu é uma mulher que pode te mudar inúmeras vezes, porque tu está pronta para isso. Tem apenas um véu, uma ilusão que está te impedindo, onde te faz acreditar nisso. O que é chakra? Arlete, chakras são esses vórtexinhos de energia que nós temos no nosso corpo. Ó, tem aqui o chakra básico na região ali abaixo entre o genital e o nosso ânus. O chakra umbilical, que fica um pouquinho abaixo do nosso umbigo e para trás. O chakra solar, que é no meio, na boca do estômago. O chakra cardíaco, que é bem no meio do nosso, pertinho do coração, ali do lado do timo. O chakra laríngeo, que é na garganta. O chakra aqui lá da parte de trás, da nuca, ali um pouquinho da cima. O chakra do topo da cabeça, que é bem no meio. E um outro chakra que ele traz aqui acima da cabeça, uns 40 centímetros acima da cabeça. Então, esses são os pontos. Procura aí Reiki. O Reiki fala sobre os chakras. Literatura sobre isso daí, tu vai entender um pouquinho mais. Eles são os nossos vórtices, porque nós temos um campo toroidal, né? Um campo energético ao redor do nosso corpo. E esses vórtices são os canais de que a gente vai se conectando com esse campo toroidal. Centros de energia. Obrigado, James. Só cresço na dor, tô aqui por isso. Não, mentira, mentira. Talvez essa fosse a estratégia que tu tivesse, Malba. Né? Até então tu crescia na dor, agora tu tá começando a crescer no amor. Obrigado, James. Acho que já consegui trazer ali. Vou pra academia. Bora, Andréia. Vai lá, bom exercício. Anotado, Ricardo. Obrigado, Rita. De nada, de nada. Escolher o amor é muito mais rápido, sem dúvida. Aí eu vou por conta, né? Ricardo, sua live maravilhosa. Show. Obrigado, Maria. E a dor da perda. Perdi minha mãe em 2 meses. Estou com muita tristeza. Lois, sente isso. É luto. Sente o luto. Como é que é sentir o luto? Como é que é tomar consciência? Vamos lá. A perda é essa daqui, gente. A perda. A perda é uma repetição de dores de muitas formas. Tá? A primeira dor que nós temos de perda vem de quando a gente parte dessa consciência maior, a gente resolve encarnar. Então eu me sinto desconectado dessa consciência maior. E aí então eu vou para o útero. Eu estou lá no útero, bem aconchegado, bem acolhido e tudo mais, e eis que chega o dia que pá, ejeta, salta para fora. Aí eu tenho de novo a dor da perda, que estava tão bom ali, parecia que a vida era só aquilo ali, nem precisava nada mais.
Depois dali, a gente, quando começa então lá a ter os nossos desejos e escolhas e tudo mais, eu começo então a me distanciar de novo. Eu tenho a perda dali daqueles pais, daquele contato de receber aquele carinho ou não, eu tenho que te vira, né? Sou jogado na vida. Depois, a cada relação que a gente tem, namoro, casamento, seja lá o que for, a gente tem de novo aquela perda. Trabalho, eu tô lá tão acostumado naquele trabalho, eu saí, eu sinto de novo a dor da perda. Então, esses são os vários pequenos lutos que a gente tem ao longo da vida. E aí, o que a gente precisa aprender? Quando eu aprendo a estar no agora, eu aprendo a viver plenamente cada uma dessas atitudes, comportamentos, sentimentos, emoções, experiências. E aí eu passo a ter tudo isso plenamente internalizado dentro de mim. Eu posso sentir aquele momento da falta, né? Porque nosso ego imaturo, muitas vezes, ele cria um automático de estar acostumado com aquilo. Nossa, eu estava tão acostumado, todo dia eu ia lá, ligava para minha mãe, eu falava com ela, barará, barará. É um hábito. Mas aí eu preciso perceber, ok, e o que eu sentia? Como era cada uma dessas experiências? E nisso também sentir a dor da perda. Então, como é que é sentir a dor da perda? Quando tu toma consciência, vamos lá, corpo, pega lá no meu Ho'oponopono emocional, não sei se eu tenho perda lá, mas se não tiver, me escreve, por favor, Lois, que eu gravo para ti. Corpo, como é que é sentir perda? Aí tu sente, corpo, como é que é causar a perda? Aí tu pode perceber, nossa, quantas vezes eu simplesmente saí de cena e causei a dor da perda. Corpo, como é que é sofrer a dor da perda? E aí nisso tu vai percebendo, agora eu tô sabendo o que é. E aí tu faz todas as falas lá e libera. Quanto mais tu tomar consciência, esse é o nosso propósito, gente. Nosso único propósito de vida é tomar consciência de tudo. Por isso que o agora é tão forte, tão importante. Quando eu tomo consciência no agora, eu consigo evoluir. André, tá aqui. Tá aqui a pilha, preciso tomar uma aguinha, bem lembrado. A boca vai secando aí, vai faltando as palavras. Live maravilhosa, parabéns, obrigado. Amo essa live, pois me responde pausadamente para entender melhor. Maravilhoso. De nada, Lúcia. Aqui, consegui chegar no final. Ué! Vamos lá. Mais um pouquinho do filme. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa importante. Outro aspecto muito importante, gente, é vergonha, né? Vergonha de onde eu vim. Para de ter vergonha. Para, deixa de frescura. Tu veio da grota, pronto. Chega e diz, meus pais eram uns grossos, uns bagual. Eram uns grossos, uns bagual. Meus pais eram uns finos, cheios de frescura. Eram uns finos, cheios de frescura. Era a vida deles, era o tipo de atitude, comportamento, experiência que eu busquei, ponto. Como é que é sentir isso? E a partir daqui eu vejo como eu quero viver. Para de ficar julgando, recriminando, culpando eles. Isso é perpetuação dessa imagem para eu pertencer, seguir uma fidelidade? Não. Larga a mão. Se faz sentido, ok, eu faço, mas faço porque eu gosto, não por causa deles, não por culpa deles. Eu faço porque eu aprendi e faz sentido para mim. Dizer uma situação que aconteceu que te machucou muito para a pessoa e criar confusão. É criar confusão? Olha, Arlete, algumas vezes né? Como é que a gente deve ter essa revelação? Eu chamo da revelação amorosa. Então, o que tu pode chegar e dizer? Fulana, lembra daquele dia, daquela situação, que tu tivesse aquele comportamento? Aquele comportamento me fez eu me sentir muito mal. E aí eu te convido para, antes de chamar ela para falar, tu lembrar, ok, e qual era o comportamento semelhante que tu tinha na tua família? Quem fazia isso contigo? Teu pai ou a tua mãe? Ou teus irmãos ou teus primos? E de que outra forma tu sentiu aquilo? E aí, aqui é o teu ponto, Arlete. Essa pessoa, ela está servindo de gatilho para que tu possa acessar essa dor. Então pega essa dor e tu vai trabalhar. E aí tu pode dizer, eu sei, eu não estou querendo te mudar, eu estou apenas querendo te relatar isso para que eu possa trabalhar em mim essa dor, mas pelo menos tu saiba que quando tu fazes isso, tu causa isso na outra pessoa. E aí fica para ela de ela poder observar. Ok, nossa, Arlete, obrigado por me dizer isso. Eu não tinha consciência. Agora eu estou percebendo de que essa atitude que eu tive é a atitude normal no meu sistema familiar. Meus pais, meu pai, minha mãe, eles faziam isso e eu achava que essa era a maneira correta. E por isso eu segui fazendo. Desculpa, não era a minha intenção. Eu vou te trazer de novo, Arlete, não sei se tu já viu esse exemplo, mas eu já trouxe ele várias vezes e vou trazer de novo. Um exemplo que aconteceu comigo. No meu sistema familiar era muito comum brigar. Brigar de alterar a voz, né? Não fisicamente. Então sempre era uma discussão. No sistema familiar da minha esposa de hoje, não era.
E aí não sabe lidar com isso. Aí, na segunda vez que eu estava com ela, e eu me alterei na voz, ela disse, eu não sei lidar com isso, Ricardo. Se tu for continuar assim, a gente vai acabar se separando. E aí eu parei e observei, ok. Agora eu tô vendo que esse era o tipo de atitude, comportamento, experiência que era normal no meu sistema. E depois que eu causava isso, eu me sentia culpado. E eu ficava, de alguma maneira, buscando compensar. Então, ao invés de eu voltar a me sentir culpado, quem sabe eu começar a mudar em mim. Mas eu só pude perceber que eu tinha a possibilidade de mudança através do relato dela, de ela me dizer que isso era uma experiência desconhecida para ela e que causava muita dor. Claro que hoje a gente sabe que ela também tem a parte dela para trabalhar disso. Como é então ouvir isso? Como é tomar consciência? Como eu digo para minha filha, eu digo, filha, tu escolheu nascer num sistema familiar onde é um bando de gritão. E ela está fazendo veterinária. Eu digo, e esse meio que tu estás é um meio de pessoas mais rudes, algumas vezes. Então, para e presta atenção. Tu já foi forjada isso, tu sabe lidar com isso. Quando alguém vier e começar a ser rude e tudo mais, tu vai saber colocar o limite. Não, 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 segura, baixa o teu tom de voz, vamos se respeitar em primeiro lugar, e eu não tô aqui para falar com louco. Eu tenho certeza que tu não é louco. Então vamos lá, vamos começar de novo essa conversa. Aí vai aprendendo a poder ter uma vida tranquila. Então, percebe, Arlete? Essa é a maneira que eu sugiro sempre. Essa live foi um achado no TikTok, vou levar pra vida. Nada, Tati, vamos lá, tamo junto. E quando eu me sinto uma pessoa que tá gostando de mim, eu me afasto. Não, Jéssica, olha só. Quando eu sinto que uma pessoa está gostando de mim, eu me afasto. Tá, ok. Qual é o medo? Qual é o medo, então, de que essa pessoa, se ela gosta de ti? Qual é a fidelidade sistêmica? Teus pais se separaram, tu era muito pequenininha? E aí nisso, então, significa de que não, o amor mesmo, ele não pode estar junto? Qual é a crença que tem por trás disso? Investiga essa questão. Dá uma olhadinha nesse aspecto, porque talvez aqui tu encontre as pistas para poder sair desse ponto. Ou talvez tu não esteja gostando bastante de ti também. E aí tu acha, não, essa pessoa está aqui só por interesse. Não, acho que não é verdade. Observa, especula um pouquinho mais o que pode ter por trás desse aspecto, desse hábito que tu tens aí. Tá, eu queria só trazer aqui algumas frases também, né? Cada partícula, e aqui é um ponto muito importante, gente, que está muito atrelado àquilo que a moça falou do filho que teve o traumatismo craniano cefálico, e também com o ponto que o Joe Dispenza traz dessa questão da gente cocriar. Cada partícula do seu ser tem que acreditar que é verdade. Quando eu começo, isso é a fé, isso é crer. Só que o que acontece? Ao mesmo tempo disso daqui, ele traz esse exemplo para eles pregarem uma mentira dentro do hospital. Olha só, a mentira é exatamente a mesma coisa. Só que eu faço algo para obter uma vantagem. A fé, eu faço algo para me colocar em devoção. Por acreditar que eu sou um elemento dessa consciência maior, onde a vida age em mim, através de mim e para mim. Não para mim no sentido egoísta, mas para mim no sentido observador. De que ali eu estou observando de novo a vida acontecendo através de mim. E estou de novo tomando percepção. É como se todo dia eu tivesse assim, eu faço um download das atividades que eu vou realizar no dia. O que eu tenho para materializar hoje? E eu vou e materializo aquelas atividades, vou fazendo cada uma delas, provo, degusto, e ao final do dia eu subo, faço o upload das informações que eu vivenciei. Por exemplo, digamos que lá, hoje eu tenho que fazer, num restaurante é fácil, né? Hoje eu tenho que fazer 4 tipos de pizza, digamos assim. Eu tenho que aprender a fazer essas 4 sabores de pizza. Então tá, eu vou lá, vou pegar o que eu tenho que colocar ingrediente. Eu tenho que pegar a farinha, boto o fermento, faço daqui, faço a massa. Nisso, em cada uma das atividades, eu vou observando como eu posso melhorar e de que outra forma eu posso fazer, de que outra forma eu posso fazer, de que outra forma eu posso fazer. Como é que eu posso fazer uma massa hoje sem lactose, uma massa sem glúten, uma massa com outro tipo de massa? Assim eu tenho infinitas formas para cada um desses aspectos. Depois eu provo tudo aquilo ali, eu percebo e eu vejo, tá, qual é o ingrediente, o que eu posso mudar, de que outra forma eu posso fazer. Nisso eu faço o upload para no outro dia eu de novo faço o download, vamos lá, hoje eu vou colocar esse outro ingrediente, dessa outra forma, desse outro sabor. Esse é o nosso grande propósito, gente, todo dia. Todo dia é isso. Perceber que eu estou aqui, por isso que é tão importante a atenção plena. Aí eu vou me percebendo o que eu tenho que fazer de novo, como eu posso fazer melhor, como eu posso fazer melhor, como eu posso fazer melhor. Como é sentir? O ponto aqui é de que nisso a gente não quer sentir os aspectos ruins. Nossa, eu errei a receita.
Ok, beleza, amanhã eu tenho outro dia para fazer de novo. E faço de uma outra forma, e faço de uma outra forma. Aí o que a gente faz? A gente fica martelando. Ai, como eu sou ruim, eu errei, eu não sei nada. Tá, ok, sente por algumas horas essa situação toda. Tudo isso daqui é tormento, vozezinhas que ficaram lá cristalizadas na tua criança, no teu eu infantil. Toma consciência disso, beleza, vamos lá, vamos em frente. De novo, coragem. Eu particularmente prefiro limpar em mim, é mais prático e evita o conflito. Exatamente, James, né? Acho que é como eu trouxe ali também. Minha mãe esconde o passado dela, não sei quase nada sobre a nossa, e ela tem um temperamento forte, ok? E aí tu vê como é então viver numa situação dessa. Como é então negar, como é então esconder, como é então fugir de aquilo que se é. São essas experiências que tem para viver. Temperamento forte é uma carapaça, sim, sem dúvida, para esconder esse passado que pode trazer vergonha. Perfeito, James, na mosca. E aí o ponto é ver como eu posso fazer diferente. Ricardo, passa uma paz maravilhosa, de nada, Malba, tamo junto. Tento não gritar com meu filho, mas quando eu fico nervosa, eu altero a voz e eu altero a voz, eu preciso parar. Aqui tu já tem um primeiro ponto, né, Luciana? Primeiro ponto, já tá tomando consciência. Opa, eu altero a voz. Então tá, então de que outra forma posso fazer? Como é que eu me sinto depois que eu altero a voz? Nossa, eu me sinto muito mal. Tem uma mãe ali que eu super tiro o chapéu, tem o videozinho dela rolando aí na internet, nas redes, onde tem um filho, né, sapateando e mostrando aquele filho de 3, 4 anos que a gente não tem ainda a capacidade de regular as nossas emoções. E ele grita com ela, Aaah! E ela pacientemente fica lá esperando, tô aqui, eu te amo, eu te vejo, tô aqui, eu te amo, eu te vejo, tô aqui, eu te amo, eu te vejo. Até depois chegar ao ponto de que ele terminou de extravasar toda aquela raiva, toda aquela emoção, e ela consegue calmamente dar amorosidade a ele. Então, Lúcia, aqui talvez tu tenha o ímpeto, né, o piloto automático de como teus pais agiram contigo. Eu, quando era mais novo, eu também agia assim. Né? Como os meus pais agiam. Hoje eu paro, respiro, tá, ok, o que o meu filho está querendo mostrar? E pega essa letra assim. O teu filho, quando ele te tira do sério, fica nervosa, significa que ele está agindo como tu agias, talvez, como teus pais. Está mostrando agora, tá vendo agora como é que é isso que tu fazia? Aí tu, putz, agora eu sei como é que... E aí tu pode parar e pensar, tá, e como é que eu gostaria de receber? De que maneira, então, eu gostaria de ter sido cuidada, ao invés de ter sido ralhada, ter sido negada, negligenciada pelos meus pais? Como eu poderia fazer diferente? E aí tu começa a ter oportunidade de aproveitar esse momento para fazer de uma nova forma. Ricardo, vai ter live amanhã? Vai, André. Amanhã é sexta-feira normal aí. E aí não tem feriado. Segunda-feira só que a gente vai ver o horário. Porque a princípio eu tenho outro compromisso às 10 e às 11, mas segunda-feira a gente vai ver como é que nós vamos fazer. Pessoal, tem que... quem tiver interesse no Reiki aqui nesse aplicativo, tem com a Dreinalista. Olha aí. Obrigado, Tati. Dreinalista aí, então, para quem quiser saber de Reiki. O filho do meu marido é uma pessoa espaçosa. Meu marido não coloca limites nele. Ele tem 22 anos, ok? E por que tu não bota limites? Na verdade, o problema não é o filho do teu marido. Tá, porque ele é o filho do teu marido, entendi. E aí o ponto, então, Diane, é tu perceber como é que alguém sem limites. Tu terias esse potencial. Lembra, aquilo que me incomoda no outro eu tenho em mim. Então, como tu teria o potencial de ser sem limites? Trabalha isso daí. Como é que é sentir ser sem limites? Vai lá pro Ho'oponopono emocional. Quando a gente percebe isso daí, toma consciência, eu digo, uau! Essa situação aqui que eu tô vendo foi perfeita para eu tomar consciência disso que me incomoda tanto em mim. A mudança está dentro de nós sempre, não está fora. Então nessa situação tu vai procurando ver e tu pode simplesmente comentar, mas é um comentário para ele dizer, olha, eu acho que isso daqui não vai estar sendo bom, porque um dia tu vai morrer e essa pessoa vai entrar em contato com outras pessoas, outros profissionais e a vida vai trazer limite para ela. Eu atendi uma cliente uma vez que ela tinha exatamente esse problema. Ela disse, nossa, meus pais me criaram numa bolha. E aí quando eles morreram, eu tinha 18 anos, eu entrei em contato com esse mundo. E a bolha era a bolha sempre de não dar limites a nada. Tudo podia. E aí ela se deparou com o mundo mal. E esse mundo mal ela teve que entrar na realidade. A vida traz essa situação. Então, ok, ele escolheu um pai lá que trazia tudo. Talvez o pai desse pai
tivesse sido muito cerceador, muito disciplinador, e aí ele então resolveu fazer completamente diferente com o filho, só que tu tá vendo que esse completamente diferente também não alcançou um bom resultado. O ponto é o caminho do meio. E aí tu pode olhar e sentir, ok, na minha família eles me deram muitos limites, aqui ele não tem limite nenhum. Como é que eu sinto isso em mim agora? Sempre que eu trago para mim, eu deixo de atrair aquilo como sendo uma dor. E aí tu simplesmente vai poder perceber e fazer que nem Jesus. Aqueles que não queriam ser curados, ele dizia, ok, permanece onde estás. Isso não te diz respeito, mas tu simplesmente atraiu isso para que tu possa trabalhar em ti sem ter que ter o envolvimento de ter que fazer isso. De ter que tu ser a disciplinadora. Tu pode trazer o comentário, mas cabem a eles quererem mudar ou não. Gente, estamos no nosso horário aqui. Eu acho que sugiro verem o filme esse, O Castelo de Vidro. Tragam para si as reflexões, né? Os demônios escondidos, né, que ele traz também, os demônios escondidos dentro de mim. Observe quais são os demônios que tem escondidos dentro de vocês. Que mais? Outras falas aqui também. Você é melhor do que ele. Eu não posso mais passar por coisas assim. Quais são as coisas que a gente não pode mais passar? Onde é que eu estou no orgulho, na obstinação, querendo impedir isso? Vai ser importante para nós, né, o ponto da manipulação que eu já tinha trazido, a intimidação, verificam quais são as emoções, as atitudes, os comportamentos que tocam em vocês. Sempre que a gente faz isso, peguem esse hábito, à medida que eu vou ver um filme, vejo o que isso daqui me toca. Depois que vi o filme, anota, nossa, mas aquele comportamento, como é que aquele cara fez aquilo? Ok, mas o que isso te causou? Nossa, me causou muita raiva, então anota, raiva, acessa lá, Ricardo Snap Nogueira 7066, vê lá, tem o Ponopono emocional de raiva, vamos lá, vou sentir a raiva, como é que eu senti a raiva? O que mais senti? Senti ingratidão, senti injustiça? Tem. O que não tiver, me escreve que eu gravo com todo prazer, que agora em seguida, em maio, se eu não me engano, nós vamos ter o grupo aí também, praticando o Ponopono emocional, para que a gente possa aprender a lidar com tudo isso. Recebo vossas energias aqui da Itália. Essa live me despertou. Que maravilha, Jane. Vamos junto, vamos junto. Dar-lhe sem medo é relacionado a você. Não adianta ter. Vai acontecer com medo ou sem medo. Exatamente. Tem que tomar consciência dele. Energia não existe distância. Sim, sem dúvida. 1º de maio, segunda-feira. Isso. Segunda-feira que até amanhã eu decido e digo daí para nós, André. Obrigado pela lembrança. Muito medo dos espíritos. Sente o medo, Darly. Sente o medo. Tem lá no meu YouTube, lá, medo. Sente medo. Medo é pura ilusão. Gente, vamos terminando aqui. Almoça aqui em casa de aniversário. Que bom, Alba. Parabéns pela filhota aí, dia 1º. Vamos dar os parabéns aí pra ti. Ao vivo. Vamos cantar um parabéns com todo mundo aqui. Desconfio disso, que ele sente vergonha de algo porque quer sempre ser perfeita e cobra muito. Aqui tá... Olha lá, os 3 grandes atributos, né, do nosso ego infantil. O orgulho, o medo e a obstinação. E ela, sem dúvida, está nesses daí. Está no medo, né, na vergonha de poder dizer as coisas que fez e que passou e faz parte. São histórias, momentos, experiências a poder fazer diferença. Estou fazendo uma reforma, que bom. Bora, vamos lá. Tenha medo com os vivos. É só sentir o medo. Quando a gente toma consciência do medo, a gente consegue ir em frente. Resultados, bom. Acho que não vou conseguir ver tudo aqui. Melhor confirmação da ciência. Bora. Tem na Netflix? Sim, Jéssica. A Castelo de Vidro está na Netflix. Obrigado. Perceber que tudo está na nossa volta é uma oportunidade de liberação. É a maior bênção, sem dúvida, né, Gibbs? E que tudo depende de nós, depende desse nosso. Isso é a física quântica, gente. Princípio da fenda dupla. Tudo depende do meu observador. Aquilo que eu observo, eu posso mudar. Quando eu tomo consciência, eu posso mudar. Enquanto eu não tomar consciência, eu vou bater na mesma tecla ali. Obrigado, gente. O filme Respire. Assistiu? Que massa, André. Mandou bem. Você tem me ajudado muito, um grande abraço. Obrigado, Celeste, tamo junto. Obrigado, gente, obrigado pela audiência de vocês. Mais de 22 mil curtidas, obrigado pelos presentes, pelos corações. Eu ainda não identifiquei o que é esse coração grande aí, mas já vi que tem 11. Sejam todos muito bem-vindos, né? Obrigado pelos comentários, obrigado pela presença, obrigado pelas curtidas. Obrigado por tudo, por estarmos juntos aqui nesse caminho de evolução. E juntos a gente vai conseguindo fazer mais. Dar mais um passinho para dentro, dar mais um passinho para essa evolução como um todo. E eu continuo aqui cumprindo o meu propósito, humildemente, de compartilhar essas experiências para que todos possam, no seu tempo, espaço e movimento, fazer a sua diferença. Obrigado.
Vamos junto! Até amanhã, 7h29, com perguntas e respostas. Sexta-feira é dia da gente celebrar, recapitular tudo que a gente viveu na semana e trazer essas perguntas e respostas. Aí é o dia da gente fazer um monte de perguntas, mas eu não me resisto, né? Como não trazer uma resposta para as pessoas aqui? Por acaso encontrou essa live? Nada é por acaso, Adriana. Nada é por acaso. Segunda, sexta-feira, 7h29 da manhã, aqui no TikTok. E segunda e quarta lá no YouTube, às 21 horas, 9 da noite, horário de Brasília. Beijos e abraços. Um ótimo dia para todos. Até amanhã, 7h29. Fui!